Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia e também escritor de ficção. Aqui nas redes sociais eu faço um trabalho de incentivo à leitura como forma de fomentar o espírito crítico. E hoje trago para vocês uma indicação de leitura de um grande dramaturgo irlandês chamado Oscar Wilde. Em 1891, Oscar Wilde, que era mais conhecido como dramaturgo e também escritor de contos infantis, publicou aquele que é o seu único romance, O Retrato de Dorian Gray. Antes de falar propriamente do romance, duas informações preliminares. Primeiro, eu tenho aqui em mãos um livro da Biblioteca da Folha, do jornal A Folha de São Paulo, que foi publicado em 1998. Uma edição bem cuidada, com uma boa tradução de Marina Gaspari. Então, mais uma vez, esse livro que eu indico que vocês busquem no sebos online, por um preço muito bom, pertence à Biblioteca da Folha, foi publicado em 1998 e tem a ótima tradução de Marina Gaspari. Segunda informação, antes de entrar propriamente no livro. A primeira vez que eu li essa obra do Oscar Wilde, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. E foi uma experiência muito impactante. O interessante é que mais ou menos uns 25 anos depois, quando eu tinha lá os meus 38 anos, eu reli esse livro. Impressionante. Foi uma outra experiência. Ou seja, quando eu tinha 13 e quando eu tinha 38, em cada idade, eu descobri aspectos diferentes desse romance. E interessante, há mais ou menos 5 anos atrás, eu reli mais uma vez, pela terceira vez. E descobri ainda outras possibilidades de interpretação desse mesmo romance. Existem várias adaptações para o cinema. Algum tempo atrás, não, acho que já faz mais de 20 anos, nós tivemos até uma boa adaptação para o teatro. Infelizmente, eu não pude assistir, mas quem assistiu me disseram que era muito bom. E em termos de cinema, eu acho que eu conheço pelo menos 3 ou 4 adaptações para o cinema, se eu não estou enganado. E é impressionante, vira e mexe, eu leio por aí que vai vir uma nova adaptação desse romance para o cinema, ou que vai entrar uma nova produção para o streaming. E até mais recentemente, numa série chamada Penny Dreadful, era uma série acho que do canal FX, que colocava vários personagens da literatura gótica nesse seriado, né? Você tinha um personagem lá que era o Oscar Wilde, que era o Dorian Gray, né? Que era o personagem desse romance que estava no seriado, mais uma vez, chamado Penny Dreadful, que, se eu não estou enganado, é do canal FX, ou FX. Né? E também, se eu não estou enganado, naquele filme que é baseado numa história em quadrinhos, chamado Liga Extraordinária, que também reúne vários personagens de ficção, né? Para formar uma espécie de um grupo de super-heróis do século XIX, está lá também o Oscar Wilde, o Dorian Gray. Mas o que é interessante, né? Eu acho que nenhuma adaptação para o cinema, para a televisão, para streaming, supera o impacto da obra do próprio Oscar Wilde. Falando propriamente sobre o livro. O Retrato de Dorian Gray. Na alta sociedade de Londres, né, da década de 1890, né, um período extremamente efervescente, né, no que diz respeito às artes, à cultura, à filosofia, né, as novas ideias que estão surgindo, a crítica nietzschiana, Freud em Viena, toda aquela efervescência também que envolvia o pensamento associado ao misticismo, Madame Blavatsky, na França, Kardec. Foi um momento de grande ebulição, de grandes ideias, de grandes transformações, de muito questionamento no campo da cultura, especialmente, mais uma vez, na filosofia, por causa de Friedrich Nietzsche. E claro, mais uma vez, lá em Viena, com Sigmund Freud.
E Oscar Wilde, que era uma figura impressionante por si mesmo, já era um nome reconhecido como autor de comédias, né? Alguém que escrevia comédias para teatro. E que textos esses, para o teatro, que eu sou fã também, sempre se caracterizaram por uma fina ironia, uma fina crítica, né, às contradições e hipocrisias da época. A própria vida do Oscar Wilde é muito atribulado e muito triste também. Hoje eu não posso falar sobre isso. Mas existem várias obras, algumas muito boas, biografias que valem a pena ler sobre o Oscar Wilde. Eu vou dar uma pesquisada aí, depois eu trago uma indicação de biografia para vocês do Oscar Wilde, que também teve uma vida, repito, impressionante, para dizer o mínimo, mas muito triste. E esse, que é o seu único romance, perdão, a gente tem que fazer um parênteses, além de ser famoso já como autor de comédias para teatro, Oscar Wilde também era um grande, mas grande mesmo, autor de contos infantis. Eu espero brevemente poder falar para vocês de um conto infantil dele. Mas voltando pela última vez, O Retrato de Dorian Gray. Esse romance, que até hoje é lido, analisado, estudado, ele tem um enredo que abre, que suscita uma discussão ética que eu acho interessantíssimo e atualíssima. Vamos lá. O romance, pelo título, O Retrato de Dorian Gray. Quem é Dorian Gray? Dorian Gray, ele seria uma espécie de dandy, um rapaz refinado, bonito, charmoso, atraente, que naquela década de 1890 está no auge da sua beleza, da sua presença física. E um pintor faz um retrato do Dorian Gray. E quando esse retrato, essa pintura dele termina, e o Dorian Gray vai ver o resultado final do trabalho do pintor, ele fica triste, melancólico e muito pensativo. Ele conclui que aquela pintura é representação do auge dele no que diz respeito à sua beleza física, que ele entende que é o seu grande patrimônio. Ele é convidado para os jantares, ele frequenta as altas rodas de Londres, ele convive entre os ricos e famosos, porque ele é essencialmente um rapaz bonito. E ele entende que ele já chegou ao ápice, aquela pintura representa isso, e dali por diante, ele entraria em declínio, ele começaria a envelhecer. O que acontece? Aí vem um elemento, digamos assim, gótico, assustador, terrível, que inspira medo nesse romance. O Dorian Gray faz um pacto com forças demoníacas para que houvesse uma troca. O quadro envelheceria, a pintura dele envelheceria, mas ele não. O que é genial, o que é assustador, mas também é pertinente nessa obra do Oscar Wilde, é a ideia de que as pessoas fazem qualquer loucura pelo prazer, pelo status e pelo seu egocentrismo ou simplesmente vaidade. Infelizmente, esse é um tema atual ainda. O problema é que quando esse pacto é aceito pelas forças das trevas, o Dorian Gray também se transforma. Não fisicamente, mas interiormente. E essa transformação vocês só vão descobrir lendo esse grande romance. É isso aí, gente. Peço a vocês que se inscrevam no canal, dê o joinha para o algoritmo achar a gente. E mais uma vez, logo o canal Memorial das Sombras volta com novos contos, interpretações por Leandro Haines e outros grandes atores e atrizes. Obrigado, gente. Até a próxima.